Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. O programa do domingo à noite, da TV brasileira. Olha aí, quando comecei o programa, eu falava, troca o gordão pelo morenão. Que era do gordão, outro gordão que não estava fazendo programa. Faz programa mais, né? Tadinho. Rezar para a saúde dele, né? Começamos o programa, 10 pessoas estão assistindo, 15, 17, 18. Ai, que exagero. Ei, tinha mais? Mais. Já tinha um pouquinho mais. Mas hoje uma multidão está assistindo a gente. Onde a gente vai? Olha, eu estou no velório. Olha, assista o programa. Depois. Depois. Quero tirar selfie no velório. Depois. Tirar selfie no velório, não. Não pode. No não velório, pode. não, gente. Selfie. Então tá bom. Onde a gente vai? No açougue do supermercado. Eu passei no açougue, 2 velhinhas. Não tem essa história pra você? Não. Passei, uma vez, falou pra outra, ele vem no supermercado. Ai, você cantou. Aí eu voltei lá e falei, olha, eu tenho umas diarreia coxada também. Ai, meu Deus do céu. Ai, demos risada, né? É. Mas estamos hoje, gente, com um tema muito legal do nosso programa de hoje. Uma vocação sempre tem que ser provada. Ai, meu Deus do céu. Pior é verdade, né? E o pior é que é verdade. Mas é uma alegria estar chegando aí na sua casa, no programa Minha Família é Assim, hoje com um padre jovem, um padre que conquistou o nosso coração lá em Várzea Paulista, não é mesmo, bem? E os pais mais jovens que Mais ele. jovens ainda? Eles são os pais mais jovens que o filho que eu Meu conheço. Deus, que esquisito, né, Como é que bem? pode ser isso, né, bem? Mas padre não. Compadre. Marido. compadre. Não, compadre não. Olha, A você tá frase tão do Padre você Jonas. tá tão bonita hoje, que esse bem. verde. Gostou? Essa camiseta. Olha, bem. Gente, bem a eu vou ver. falar mais uma vez De que novo. nós somos o casal modelo da Canção Nova, sabia? Todo mundo fala isso. É humildade falar. Nós somos o casal modelo de camiseta. Olha, pelo menos. Acho que nós somos o casal que mais usa camiseta da Canção Nova, não é verdade? Olha que são linda lindas essa. demais. Eu fiz essa homenagem ao Padre. sacerdote que vai estar conosco aqui. Sem ele não tem ele. Jesus. Sem ele não tem ele, né? Sem ele também não tem ele. Então, botei esse paletó para ficar chique também. Eu também coloquei esse cardigan. Como é que chama? Cardigan. Não, mas mostra como é que é. Fica em pé. Mostra. Ah, não, em pé não, bem. só Não, pra porque ver. vai dar ruim não, com bem, o microfone. só um pouquinho para ver como é que é Ai, meu comprido. Deus. Olha que Olha, ele é chique, bonito gente. mesmo. Aqui, ó. O que está escrito aqui, meu bem? Seja forte, Josué 1:9. Isso. E a camiseta? Olha que belezinha. Não há vocação sem cruz, não há amor sem renúncia. Padre Jonas da Bíblia. Padre Jonas, eu vim de propósito com ela. E o verde da camiseta, o verde dos seus olhos, esse batom. Nossa. Ai, meu Deus, ele me trincha de vergonha, padre. Mas a frase do Padre Jonas é fantástica. Frase do Monsenhor Jonas. Quando o filho deixa o lar para assumir sua vocação, Jesus ocupa o seu lugar na família. Esse Padre Jonas tem cada verdade, frase, né? bem? Puxa, vamos perguntar para o nosso convidado se é verdade. É verdade, padre. Quem está conosco hoje? Padre Rafael Casaca, da Diocese de Jundiaí, e os seus pais, Anderson e Fabiane. Bem-vindos, meus queridos. Obrigado, muito obrigado. Mas é isso, é verdade essa frase do Padre Jonas? Exatamente isso, exatamente isso. Eu saí do seminário fui para o seminário com 17 anos. Logo que acabei o 3º colegial, eu fui para o seminário em 2015. E eu sou o 3º filho de 6, né? Mas também muito apegado, né, à família e aos meus avós que moram conosco. Mas os meus pais podem dar esse testemunho melhor que eu, que quando saí para o seminário, Deus se faz presença em casa, né? É uma boa pergunta para fazer para eles também, né? Ficou mesmo. Essa frase do Padre Jonas. Quando o filho deixa o lar para assumir sua vocação, Jesus ocupa seu lugar na família. É verdade? Fabiane e Anderson. Sem dúvida, sem dúvida. Nós sempre, quando o Rafa estava no seminário, a gente também sempre acolheu muito os seminaristas. Então, a minha casa sempre ficou muito cheia, né, dos seminaristas. Eu chegava beleza. da creche, né, porque eu trabalho em creche, e eu chegava da creche e não tinha lugar para mim ficar, porque tinha seminarista em tudo quanto era lugar na minha casa. Também os padres, né? E os padres também. Então, assim, a minha casa, o Rafa saiu, mas a minha casa sempre continuou cheia, né? Então, assim, a gente acaba ficando mãe de todos os seminaristas, né? Porque não tem como. Ele tinha muitos que moravam muito longe, e no dia que eles tinham folga,
como não dava para ir para a casa deles, eles iam sempre para minha casa. Então, minha casa estava sempre muito cheia. Como é que é isso? legal. É isso mesmo, Anderson? É isso. E Jesus é o consolo, né? Claro que quando o Rafael, o padre Rafael, saiu de casa para ir para o seminário, eu confesso que o coração ficou apertado, diácono, sabe? Ficou apertado. E pedi misericórdia para esse Deus, né? A camiseta diz tudo, né? É, né? Foi uma cruz para mim. Foi difícil, né? Mas o Senhor se fez presente sem sombra de dúvida, né? E nos consolou, me consolou, consolou minha família e nos encheu do Espírito, né? Graças a Deus, nossa família é uma família abençoada, né? Todos os meus filhos na igreja, isso é uma bênção. Isso para mim já bastaria, né? Já teria bastado isso. Quer dizer que ficou 5, mas mesmo assim um fez falta. Esse um fez falta. Ah, sempre, né? Não tem jeito, né, Diácono? É verdade, né? Cada um é especial, né? Cada um que sai de casa. Então, e o senhor tem quantos anos agora e quantos anos de padre? Então, eu tenho 26 anos, fui ordenado padre dia 22 de dezembro de 2023, né? Então, 7 meses de padre, e fui ordenado diácono dia 28 de julho. Então, antes de ontem, fez 1 ano de ordenação diaconal e logo mais faço 1 ano de padre. Olha, que beleza, Que beleza. né? E é natural da onde? Natural de Jundiaí mesmo. Jundiaí. Isso. E como é que despertou o seu chamado vocacional? Diácono tem uma história que acho que depois os meus pais contam, de antes, de quando eu estava no ventre de minha mãe e tudo mais. Mas quando que se manifestou a vocação para mim, eu estava fazendo catequese de primeira comunhão e aí comecei a pensar no assunto de ser padre, né? Depois aquilo um pouco que se esfriou. Depois, juventude, estava fazendo catequese de crisma e aí começou a ir reacendendo de novo, né? Eu comecei a pensar no assunto de novo de ser padre. Mas o fato que me marcou bastante foi no dia do crisma. Eu sempre fui muito tímido e muita vergonha de falar e tal. E no dia do crisma, o bispo, o Dom Vicente, né, era o bispo, na época, o bispo diocesano, e aí ele foi e eu já sabia que ele perguntava assim para alguém se queria ser padre e tal, e eu pensei comigo e disse, bom, não vou me manifestar, porque se eu me manifestar ele vai chamar eu na frente, crisma eu primeiro, eu vou ser a cobaia ali dos outros, né? E eu nervoso e tudo. Então eu falei, não vou levantar a mão. E ele perguntou, tem alguém aqui que quer ser padre e tal? Eu senti como essa visão panorâmica, né? Que diz, eu senti que alguém atrás de mim levantou a mão, então isso me encorajou. E aí me encorajou, levantei a mão também. E ele disse, você quer ser padre? Então vem aqui. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Estava sozinho. E aí fui lá para frente, morrendo de vergonha, e aí o bispão crismou, tal, essa coisa toda. Aí comecei a fazer uns encontros vocacionais. Mas também depois um outro sinal forte de Deus, é porque nesse caminho lá na paróquia Cristo Redentor, onde eu fui pregar, eu estava lá um dia na missa, mais ou menos no centro, assim, do centro de evangelização lá, e o padre Ailton, da Fraternidade São João Paulo II, celebrou a missa. No final ele disse, olha, o padre vai passar o Santíssimo em volta da igreja. E aí eu estava mais ou menos no centro, mas eu fui mais para o canto da igreja para a hora que o Santíssimo passasse, que eu estivesse mais perto. E nessa hora o padre Ailton chegou com o Santíssimo na minha frente, nunca tinha visto ele disse, filho, o Senhor te chama. E começou a orar em línguas. Eu senti o meu peito esquentando assim, mas parecia que tinha brasa e parecia que eu não ia aguentar. Minha cara parece que formigava, foi uma sensação tão forte, tão profunda. E aí depois desse dia eu falei, bom, acho que é isso que Deus quer mesmo, né? Mas depois Deus ainda foi dando muitos outros sinais até eu entrar no seminário e Deus foi cuidando assim. Olha que bacana. bênção. E quantos anos de casado vocês têm? Já falaram que tem 6 filhos, né? 30 anos. 30 anos de 30 casado. anos, olha. E, Fabiane, fala pra gente, como é que foi a gestação? Porque ele falou que é desde antes, de muitos anos antes, né? Como é que foi a gestação, então, do padre Rafael? Bom, a gestação do Rafael foi um pouco conturbada, né? É. Eu já descobri a gestação, ela já estava meio adiantada. Foi bem por acaso.
né? Eu ia fazer um exame para tirar a vesícula, né? Eu fui fazer um ultrassom e constatou que eu estava com pedra na vesícula, porque eu estava passando mal. Mas daí a médica, por ela mesma, ela quis fazer um ultrassom de abdômen total, assim. Aí ela viu que eu estava grávida, Nossa. né? Então eu não sabia. Aham. E aí quando foi fazer os primeiros ultrassons, né? Eu estava bem no começo assim da gestação, assim, no primeiro trimestre da gestação, foi constatado que o Rafael tinha 6 tumores na cabeça. Meu Deus. E a médica falou que se ele viesse a sobreviver, se ele viesse vir a termo, Isso não, no ultrassom. na gestação, Na gestação? ele iria ser cego, surdo, mudo. Ele falou, ele vai ficar numa cama se alimentando por sonda, ele vai ser um vegetal na cama. Ela usou esse termo mesmo, né? Meu Deus. E ela falou, eu aconselharia você a interromper a gestação, né? Uma forma muito de falar abortar, né? E eu saí arrasada, né, do consultório. Eu cheguei em casa, contei para o meu esposo, né? E nós participamos de uma comunidade, né? E eu coloquei na comunidade, nós colocamos na comunidade, e a comunidade toda entrou em oração. Como ela viu o meu desespero, do jeito que eu fiquei, e eu fui muito resoluta para ela em falar que eu não iria interromper a gestação. Ela falou, então, daqui 15 dias nós marcamos um outro ultrassom para ver a extensão do problema. Mas ela já estava constando que, assim, para ela, eu já não iria mais estar gestando, que ia morrer, né? E nós entramos em oração, e um irmão da comunidade, ele falou assim, Fabi Anderson, leia um livro de Tobias. E ele falou assim, o seu filho vai nascer. E você vai encontrar o nome do seu filho no livro de Tobias. Como é que chama esse irmão? Cláudio. Aí, Cláudio Mel. Você é o cara, hein, Cláudio? E um irmão muito querido nosso, né? E nós lemos, né? Ficamos 15 dias lendo e meditando a palavra e pedindo a intercessão. E eu falei para o Anderson, não tem outro nome a não ser São Rafael, né? Falei, tem que ser Rafael. Né? Só que a gente não sabia se era menino, não sabia nada ainda, né? E veio uma certeza muito grande que seria Rafael. E aí, 15 dias depois, eu voltei para o ultrassom, daí ele foi me acompanhando, né? E aí, entra médico, a gente tem que levar o ultrassom anterior. Sempre, né? Entra médico, olha o ultrassom antigo, olha o que está fazendo, sai, não fala nada. Volta, vem com outro médico, e assim foram. Entraram 6 médicos dentro da sala, aí chamaram que era o supervisor de todos ali, de uma equipe médica, entrou uma junta médica dentro do consultório. Aí eles saíram todos, né? Eu falei para ele, o neném morreu, eles não querem falar, né? Porque eles não tinham colocado batimento cardíaco para mim ouvir nada, então eu não sabia se ele estava vivo ou não. Aí eles entraram, aí a médica que tinha feito o primeiro ultrassom, ela chegou para mim, chegou para nós dois e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, a medicina não consegue explicar isso, mas o seu filho não tem mais nada. Meu Deus. Aí ela colocou para a gente ouvir o batimento cardíaco, né? Quanto tempo, quando o médico falou que ele estava com esses tumores, até 15 esse dias. Outro, 15 dias. Em 15 dias. 15 dias. 15 Porque dias pela de oração. medicina era impossível ser... se fossem cistos, ainda a medicina explicava que poderiam ser reabsorvidos. Mas tumores, não. O médico achou que nós iríamos entrar com algum processo. Porque ele veio falar comigo, olha, eu tenho comprovado aqui, né, que tinha, de fato, né, o ultrassom. E eu falei, doutor, um milagre, nós cremos em milagre. Nossa comunidade em oração, nós em oração, né, e falamos para ele. Mas ele falou, eu acredito na ciência. Se seu filho tivesse morto, né, você não estaria desse jeito. Eu falei, não, muito pelo contrário, né? O milagre sempre acontece, né? O milagre sempre acontece. Porque a gente crê na vida eterna, a gente crê na ressurreição, não? E se ressuscitamos, esse é o maior milagre, né? Mas ele não acreditava nisso, né? E ele pensou muito que a gente iria processá-lo, queria sair algum... Eu falei, doutor, fique em paz, né?
o que a gente queria, a gente Já consegui. Deus nos deu. Né? Foi a grande filho. graça, né? Foi a grande graça. E assim que o Rafa nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi consagrar ele à Nossa Senhora, né? Então, o Rafa é consagrado à Nossa Senhora de Fátima. Ai, que Maria, hein? lindo. Nossa Senhora de Fátima é nossa companheira, né, Tá bem? vendo, gente? Que graça de Deus, né, gente? Meu Na hora, Deus. olha, a palavra de Deus fala no Eclesiástico. Vai consultar uma mulher sobre a sua rival? Um pecador sobre as coisas santas? Um ladrão sobre o dinheiro? Um corintiano sobre o São Paulo? Não, isso não tem nada. Não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Não tá na Bíblia. Não está? Não, não tá. Então não está. Então, né, vocês ouviram a pessoa certa, esse irmão de comunidade aí, coragem de falar, né, que não ia... Que estavam com a ciência falando, a ciência, como é que falou? A ciência falando isso, vê uma pessoa, né, rezando e fala, Deus contou. Tobias, Rafael, e vocês acreditaram. A importância é acreditar, né, numa hora dessa. Inclusive, Diácono, esse irmão fez questão, ele acompanhou a trajetória do Rafa todinha, né? Ele é bem senhor, né, na nossa comunidade, e ele estava assim, ele está debilitado por causa da idade e tudo, né? Mas ele fez questão de estar nas duas ordenações do Rafa. Ah, que bacana. Tá vendo? Histórias de igreja. Procure Histórias de pessoas de família. igreja. É. Pessoas que comungam, né? Ah, o benzedor não. A gente comunga, vai à missa, que está na igreja, que está lá. Procure as pessoas certas na hora mais dura para você tomar posse de uma palavra linda como essa. Começamos muito bem o programa e o padre nem abriu a boca direito ainda, hein? Os pais estão... Vamos continuar aqui com esse lindo programa de hoje, Minha Família é Assim. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha só que bacana. Hoje o tema, uma vocação sempre tem que ser provada. É isso mesmo. Os pais do padre Rafael já falaram conosco, a Fabiane e o Anderson, contaram já um pouquinho da história do padre Rafael e ele vai contar mais um pouquinho sobre a sua vocação. Mas antes disso, eu queria falar para você, você que nos ajuda, você que ajuda a Canção Nova sempre a manter a Canção Nova no ar, manter a rádio, a TV, a internet, CN Plus, olha que bênção, você pode rever esse programa no CN Plus, pode ver ao vivo no seu celular a partir do CN Plus e tudo isso acontece porque você nos ajuda. Hoje você pode também nos ajudar pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. É uma forma rápida, simples e que não tem nenhuma taxa. Você ajuda a Canção Nova e a sua doação chega na hora para o projeto Dai-me Almas. Ajude-nos com essa chave Pix. pix.doação@cançãonova.com. Veja se o beneficiário está escrito lá, Rádio Canção Nova, tá bom? Muito bem, gente. Temos uns produtos também que nós estamos lançando. Olha que legal. Eu gosto sempre de falar. Hoje, vou começar por essa caneca aqui. Essa caneca. Oh, meu Ai, Deus. meu Deus! Toda vez que vai desliga amassar essa caneca, meu bem. Essa canequinha aqui, ela não quebra. Olha, aquela canequinha da roça, a água fica deliciosa, uma limonadinha, um suquinho bem geladinho, uma aguinha. Olha que linda a camiseta, ó. Minha Família é Assim, o nome do programa. Para as crianças, para os idosos como eu. Essa outra caneca aqui é muito chique, mais vintage. É um design. Olha só. E a caneta, uma para canhoto, essa aqui para canhoto, e essa aqui para destro. A destra é a minha direita. Foi um defeito, deu um defeito. Tal, a gente tira sempre uma coisa boa, defeito, né? Não. Foi feito assim. Foi mandado fazer assim, né? Foi. Então, olha que legal. Essa aqui é de louça. Essa não pode derrubar, não. Não, essa vai não pode quebrar. derrubar, não. Essa. Olha, eu achei linda essa bocona dela aqui, ó. Eu achei ela muito chique. E esse tom de azul, eu gosto tanto de azul, né? Falando em azul, olha que camiseta mais legal. Eu tive a ideia do seguinte, olha, e o pessoal pegou a ideia. Ó, o meu Fusquinha 66, logicamente, papai aqui, sei que trabalha com carro, né? Faz 23 anos tem ele? Sim. 23 anos que eu tenho esse Fusquinha. Pessoal, quanto que é? Quanto que é? Não tem preço. 23 anos arrumando Fusquinha, você quer comprar assim? Pensa no dinheiro aí e fala para mim. Que a partir de 480 mil. Então, olha, abasteça. Como é que chama o posto? Como é que chama o posto? Canção Nova. Então, abasteça na Canção Nova. Como é que você abastece na Canção Nova? Vendo os programas, participando, 24 horas evangelizando na pandemia. Rezando. Como o povo agradecia pela Canção Nova, né, gente? O povo
sem sair de casa, 24 horas evangelizando, e faz muito tempo. E também, quando você ajuda, você abastece a Canção Nova para que ela possa abastecer outras pessoas. Então, abasteça na Canção Nova e abasteça a Canção Nova. Tá vendo, gente? Que chique. Olha, esse quadro aqui, muito legal. O nome, Minha Família é Assim, põe a fotinha. Pensou? Para caber os 6 aqui, ó. Põe os 6 filhos? Os 6 aqui, o pai e a mãe, todo mundo cabe aqui, ó. E Minha Família é Assim, um quadro legal, não é? Muito legal. Agora, o meu xodó, deixa por último, essa tabuinha de carne aqui, minha gente. Que me deram uma tábua de carne, uma tábua de carne, acho que uma mesa que o cara tinha, ela me deu uma tábua de carne, que é uma dessa grossura, que é 3 homens para pegar aquela tábua de carne assim. Essa aqui, super leve, tem aqui o Minha Família é Assim, ó, e tem um reguinho aqui para correr a gordurinha. Ai, que delícia. O médico mandou comer carne branca. Mas não é essa que você está falando. Não é essa carne branca? Não é essa. Então, aí você, para servir a moçada, você vai servindo o pessoal levinha. E olha que linda. E achei muito lindo esses frisos aqui, olha. Muito legal, viu, gente? E um dia eu prometi aos meninos, vou trazer aqui, o Zé vai matar o bezerro lá, os 2 Zé. Gente, esses 2, eles estão perto de 2.000 cabeças. Perto? Perto, a cerca assim, do outro vizinho tem 2.000 cabeças de boi lá. São fazendeiras. Vão trazer o boi, está de testemunha. Nós vamos botar umas picanhas aqui em cima, vai ser um sucesso. Tá aí o nosso produto. A gente brinca, mas quando você compra um produto nosso, você ajuda a gente também. E uma forma de evangelizar. E olha só essa camiseta que linda. E as nossas malhas são muito boas, gente. Sim. É tudo, não tem nada na minha boca, não é bem? Não tem, não. Estamos com o programa de hoje. Qual é o tema, Márcia Correia? Nossa, o programa de hoje, o tema é: uma vocação sempre tem que ser provada. Não é verdade? Verdade, padre? Se não é aprovado, a vocação é um projeto humano. Se não for aprovado. É da pessoa. Quando é aprovada, aí sim aparece, né? Já falamos com o padre como foi o despertar da vocação dele. E agora? Quer fazer a segunda pergunta? Posso fazer. Padre, o senhor teve alguma dúvida da sua vocação? Em algum momento o senhor titubeou assim na vocação? Dúvida na vocação, não tive, não. Mas no momento da minha caminhada vocacional, teve algumas provações, né? E aí essas provações, por hora, e fez com que eu ficasse um pouco abalado, né? E pensasse se a diocese onde eu estava, se lá era o meu lugar, se Deus me queria lá, né? Mas Deus foi pouco a pouco na minha história vocacional, na caminhada vocacional, mostrando que era ali mesmo. E aí, a cada provação, a cada perseguição, isso foi me fortalecendo e Deus foi cuidando da minha história vocacional. Deus deu sinais? Isso, Deus deu muitos sinais. Me lembro, eu fiz... primeiro ano foi o ano da etapa propedêutica, que nós chamamos, né? E lá para o mês de agosto já, o reitor me chamou e disse: olha, não sei se te mando para filosofia. Aquilo para mim, diácono, foi um baque. Me deu um frio na barriga. Ele disse: porque você é muito quieto e você não fala nada, eu não sei o que você gosta, o que não gosta, o que pensa, o que não pensa. Eu não sei se eu te mando para filosofia. Então eu saí de lá, com o coração apertado e um frio na barriga, fui para a capela rezar. Um padre da nossa diocese disse sempre, e já escutei o senhor falando também, diácono, que a Bíblia não é roleta para a gente abrir do nada e ver e pegar uma palavra, mas eu rezei, pedi o Espírito Santo na capela do Santíssimo do Seminário e abri a Bíblia. E quando abri, a leitura de Eclesiástico falava: se vares entrar para o caminho do Senhor, prepara-te tua alma para a provação, porque é pelo fogo que se prova o ouro. Cadinho da humilhação. Exato. E aí eu comecei a chorar copiosamente na capela do Santíssimo. Rezei um pouquinho, fui para o quarto, fiquei lá um pouco. No dia seguinte eu fui falar com o padre. Aí o padre pegou e disse: era isso que eu esperava. Eu fui com a farinha e você voltou com o bolo pronto. Aí eu pensei: louvado seja Deus. Depois fui para a filosofia e teve as pastorais nas paróquias, tudo. E depois, passou um tempo, eu estava, antes de ir para a teologia, também uma outra provação. E aí algumas perseguições assim e tudo. Eu fiquei bem preocupado, achei até que fosse sair do seminário.
E me deu vontade até de sair. Nessa época deu vontade de sair do seminário, por provações e perseguições assim a respeito de pastoral, de paróquia. E também eu tinha muitas dificuldades nos estudos também. Uma vez eu cheguei a reprovar uma matéria de filosofia, e aí falei, meu Deus, agora eu vou ter que sair do seminário. Mas Deus cuidou, e aí eu fiz essa matéria numa outra faculdade à noite. E aí foi assim, Deus foi cuidando, e depois disso fomos fazer as pastorais sociais, que também foi uma experiência muito boa. Mas aí o fato é que o consolo de Deus veio tão forte depois e que reafirmou muito a minha vocação. Quando eu estava caminhando já para o final da formação, lá de novo na Paróquia Cristo Redentor, no encontro de oração de 3 dias, numa campanha de oração, estava o Roberto Tanus, já com diácono, um grande homem de Deus, grande ministro de oração, né? E eu via ele pregar na Canção Nova, né? Mas nunca tinha visto ele pessoalmente, nunca tinha me encontrado com ele. E ele fez a pregação toda da palavra, depois teve a adoração do Santíssimo Sacramento, e no momento que o Santíssimo Sacramento estava exposto no altar, ele ajoelhava atrás do altar, começava a rezar, e aí proclamava as palavras de ciência que tinha. E eu fiquei impactado com aquilo, né? Porque ele proclamava e pedia para que as pessoas se levantassem assim. Mas o que mais me impressionou, Márcia, foi que ele ajoelhou atrás do Santíssimo, começou a orar em línguas, levantou e disse, Senhor, me mostra. Seminarista Rafael, cadê ele? Olha! Chamando pelo nome assim, e eu fiquei muito assustado, me deu um frio na barriga. Ele mora ali no Goiânia, né? Nem Exato. conhece Goiás, o senhor, né? Não tinha como. E eu não estava de túnica nem nada. Aquele dia, os meus pais, nós pegamos um trânsito para ir para a paróquia, chegamos meio atrasado, estava no fundo da igreja cheia. E aí ele disse isso e, bom, eu fiquei em pé e fui caminhando para o altar. E aí ele disse, vem aqui colocar sua mão sobre o altar que você um dia vai beijar como sacerdote. E aí eu fui com aquele frio na barriga e impactado com essa ação tão forte de Deus. E aí ele já foi falando tantas outras coisas, dizendo que Deus estava me chamando para ser um padre de confessionário e missa. E ele disse, Rafael, você pediu a confirmação, foi? E eu já chorando, todo em lágrimas, disse sim. Ele disse, ele escutou e te chamou. Aqui na frente da comunidade você foi honrado, porque você teve muita aprovação até para sair do seminário. E você não desistiu, e você disse, eu não vou sair. Você vai até o fim, porque Nossa Senhora te conduz. Isso foi tão forte, e foram palavras proféticas mesmo, porque eu fui ordenado nessa igreja por providência de Deus, e exatamente para confirmar isso, né? E foi muito forte. Isso fez com que a alegria de Deus, a alegria minha, mas de ter essa experiência de Deus fosse tão forte, que depois eu pensei e falei, poxa vida, valeu a pena, e todas as provações, perseguições, não foi nada em relação à alegria e à experiência que eu tive de Deus nessa hora. Então, é isso, né? Eu louvo a Deus por toda a minha história vocacional, porque eu vejo que nos momentos difíceis, de provações, de perseguições, Deus cuidou e foi me fortalecendo para depois Ele dar um carinho tão grande como deu nessas palavras, né? Que foi palavras dele mesmo, né? Foi palavra de Deus. Se me permite, uma coisa muito legal que aconteceu. Você estava lá no dia? Eu estava, e eu acho que seria muito interessante contar o Totus Tou. Isso foi depois. Isso é magnífico. Porque o Roberto proclamou isso, e aí depois acabou, foi embora. Um tempo atrás, um tempo antes disso mesmo, eu participando, tenho uns padres amigos, e no encontro já do seminário, estava com os padres da obra do Opus Dei, e numa das meditações que estava falando, ele estava ensinando e aconselhando-nos a ter essas frases, as jaculatórias, né? Frase de amor por Deus, de amor por Jesus. Me lembro, o senhor mesmo, diácono, uma vez disse que todas as vezes que nós passarmos em frente à igreja e tudo, não só fazer o sinal da cruz, mas saudar o Santíssimo Sacramento, né? E eu tinha isso comigo, então sempre, por exemplo, quando o padre levantava a Eucaristia na consagração, ou passava na frente da capela, então eu mentalmente, silenciosamente no coração, dizia Totus Tus, que é a frase de São João Paulo, né?
e a de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Explica para quem está em casa, totus tu, né? Que pode ser que alguém... Isso, totus tu, que significa todo teu, sou todo teu, né? E aí, então, mas eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Depois eu pedi para que o Roberto voltou na paróquia, eu pedi para que orasse por mim. E rezando, ele pediu para que eu conduzisse uma oração, foi me ajudando a rezar ali. E depois, já quando começou a orar em línguas, e aí ele parou e disse, totus tu, sou todo teu. Aí eu gelei e comecei a chorar de novo, copiosamente. Assim. Bater no cara desse. Tem que... E aí ele disse, todo teu, muitas vezes você repetiu como João Paulo, e você nunca contou isso para ninguém. E eu, não contei. E ele disse, ele aceitou que você é todo dele mesmo. Olha. E aí, mais uma vez, eu vi o carinho de Deus tão forte na minha vida, e a ação dele, né? Isso tranquilizou a minha história, a minha caminhada vocacional, sabendo que Deus está cuidando de tudo, Deus está tomando conta de tudo. Amém. Roberto Tanucci, fui lá no Padre Rafael, estive com ele me contou essa história, eu convidei para ir no programa, liguei para você para contar essa história, para te lembrar, e você não me atendeu. Então agora você está vendo ao vivo e a cores, está vendo? Sem vergonha. E louvar a Deus por esses homens de Deus, né? Verdade. Esses homens de Deus que na igreja, como é que chamava o senhor lá que falou para você, da gestação? Cláudio Mel. Seu Cláudio, né? Pessoas de Deus que vão sendo voz de Deus na nossa vida, né? Sendo aquela presença de Deus no nosso coração. Mas, e vocês como pai? Porque a gente, como que é pai, a gente quer defender, né? Eu, na escola, eu contava para minha mãe, né? Assim, dava um problema lá, eu contava para minha mãe, contava para meu pai, ia correndo, contava, e o pai ia lá. Mas a gente não consegue interferir, né? A gente fica assim, como é que faz quando você vê um filho passar por uma situação injusta? Quando o filho sofre uma injustiça, então a gente fica... Vontade de E a fazer. gente não pode. Como lidar com isso, mãe e pai? Eu sou muito impulsivo, né? E a minha esposa é muito de oração, né? E nós sempre educamos os nossos filhos no domingo de manhã com as laudes da manhã, sempre, né? Desde pequeno. E a oração nos fortalece, né? E eu posso falar com a minha boca que a minha esposa, pela oração dela, me ajuda muito com isso. Né? Me segura muito. É o meu espinho na carne. O Senhor me deu a me conhecer, né? E pela oração eu consegui passar, né? Consegui passar. Mas assim, nunca falei para o meu filho abandone, porque eu não me lembro muito bem a frase, mas eu li uma frase que se nós seguimos Jesus olhando para os homens, nós não estamos fazendo as coisas certas, né? Nós temos que focar em Jesus Cristo, focar no Senhor ressuscitado. E é isso que eu sempre peço para o Senhor também, né? Que Ele me ajude, né, a me conter, a me dar um coração semelhante ao dele, né, para passar por essas provações. E o Padre Rafael, né, ele também sempre muita oração, a espiritualidade dele sempre muito forte, né? E segurou também muito bem isso sozinho ali, né? Na intimidade com Cristo, né? Ele falava para a gente, mas ele sempre segurou muito bem isso. É isso. Para mim, para a mãe, sempre dói muito, né? Quando sofre, e principalmente quando a gente vê que é injustiça, né? Mas nós sempre confiamos muito na justiça de Deus. E sabemos que mesmo quando vem uma humilhação muito grande ou uma provação muito grande, Deus está trabalhando ali também. E Deus quer falar alguma coisa para a gente a partir daquilo, né? Não lembro a data, o ano, mas foi mais ou menos 2003, 2014. Nós fomos para Aparecida em peregrinação? 2014. Eu cheguei na frente de Nossa Senhora, nós fomos com a comunidade, e foi falado para que fizéssemos um pedido para Nossa Senhora, que fosse impossível, mas que pedisse para Nossa Senhora, naquele momento. E eu falei para Nossa Senhora, na intimidade com ela, o meu filho já é todo seu, porque foi consagrado a ti quando ele nasceu. Mas só permita que ele seja ordenado se for para ele nunca escandalizar a igreja.
Se for para ele cometer alguma coisa que escandalize a igreja, que as pessoas percam a confiança em Deus ou na igreja, não permita que ele seja ordenado. Nossa Mas eu Senhora. sabia que Nossa Senhora ia fazer, porque se ela tivesse que mudar alguma coisa no coração do Rafael, para que ele nunca escandalizasse a igreja, ela iria fazer. Então, quando eu consagrei ele a Nossa Senhora, ele já deixou de ser meu. Então, eu sempre entreguei ele nas mãos dela e eu sabia que ela sempre iria estar com ele, mesmo nos momentos de provação. Então, eu sempre confiei muito nisso. Na época da pandemia, foi os momentos que, assim, como estava todo mundo em casa, eu rezava, eu ficava 24 horas praticamente na Canção Nova, né? E eu rezava muito, mas eu sempre rezei. Meu marido quase morreu na Covid, na época da Covid. Isso é um milagre, né? Ele é um outro milagre. Então, foi uma época, para nós, para o mundo inteiro foi ruim, mas para mim, particularmente, foi a época que eu mais estive perto de Deus. Foi um período que me ajudou a me preparar para dar suporte para ele, na oração e segurando as pontas dele, do resto dos filhos, da família e de todos os seminaristas que precisavam de oração. Tá vendo, gente? Que história mais linda. Encerramos esse bloco aqui. Vamos ao nosso terceiro bloco já do nosso programa de hoje, com essa história linda. Uma vocação sempre tem que ser provada. A história do Padre Rafael, seus pais, sua família, que fala a muitos corações. Quem sabe você que está aí, tem um chamado sacerdotal, está despertando agora, hein? Vamos lá, coragem! Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim. Vai ao ar todo domingo às 19 horas e tem o replay, uma reprise, sexta-feira, depois do Texto da Misericórdia, em torno de 3h30, tem uma reprise, agora há pouco tempo, toda sexta-feira. E também você pode ver no CN Plus, você pode assistir novamente toda a programação da Canção Nova, inclusive o nosso programa também, Canção Nova Play, tem várias maneiras de você rever o programa. Hoje, uma história muito linda do Padre Rafael e seus pais, né? Anderson e Fabiane, são de Jundiaí, contando uma história linda deles de fé. Isso é muito bonito ouvir a história, saber da história de um sacerdote, de uma família, né? Porque o padre não nasce de uma cadeira, nasce de uma família, né, gente? Graças a Deus. E esse é muito bom. Mas olha aqui, tem um... Fala ô padre, eu falo ô padre, hoje muito fala ô padre, para mim é o padre, esse padre aqui. Esse. Quando eu falo ô padre, sempre foi Padre Jonas, né? E esse livro, ele tem fatos que, olha, nem eu sabia. Então, se eu não sabia, então realmente falo para você, é coisa inédita mesmo, porque abordou um aspecto dos pais do Padre Jonas, né? Muitas fotos. Muitas fotos, dados dos pais libaneses do Padre Jonas, origem também italiana, né? Dos antepassados do Padre Jonas. Então, esse livro, um livro magnífico desse homem, que é realmente o padre, você pode adquirir, loja.cancionova.com. É isso? Isso mesmo, também pelo telefone. 3186. 20 2600. Fala o telefone e gasta castanha. 2600. Muito bem. Frase do Padre Jonas. A vocação sacerdotal é uma graça divina, destinada a alguns pelo próprio Deus. Muito bem. Padre, no finalzinho, ele estava comentando sobre esse momento que você viveu lá, numa das confirmações de Deus com o Roberto Tanus, né? Um beijo, Roberto Tanus, saudade, meu irmão. O seu pai estava falando no intervalo que o padre, que é do seminário, que assinou a sua carta, estava lá, ele estava no altar, confirmou toda essa história, né? O que você quer comentar com a gente sobre isso? O que se passa no seu coração? Ouvindo tudo isso novamente, contando tudo isso novamente. Não, é uma alegria muito grande também. E também como é bom, estava pensando, é bom a gente ter amigos, né? Que rezam, que conversam, que sustentam a gente, né, na oração. Entre inúmeros amigos também que ajudaram, mas também tinha comentado com o senhor, o Carlinhos de Bragança Paulista. Eu conheci esse Carlinhos aí. Também um homem muito de Deus e que também sempre ligava e rezava por mim também, e palavras proféticas que também vai animando e sustentando, né, minha vocação. Também o diácono Alcemir, que o senhor conheceu lá, também foi sinal de Deus, porque numa das vezes, antes de eu entrar ainda para o seminário, o Ironi estava pregando num cerco de Jericó, e hoje eu tenho bastante amizade com o diácono, mas na época não
não conhecia muito, né? E a igreja cheia, apinhada de gente. E o Ironi disse que Jesus estava chamando jovens lá para a vocação sacerdotal, tudo. O diácono passando com o Santíssimo, e rápido, porque... O diácono Alcemir. O diácono Alcemir. Passando rápido com o Santíssimo, ele pôs a mão com o véu miral na minha cabeça e continuou andando. E eu senti também muito forte, o coração acelerou. E aí depois, na procissão de saída, eu já fui, já juntei o Ironi ali, falei com ele tudo o que tinha acontecido e tal. Disse, então procura o diácono, procura o padre, conversa para ele orientar vocês. E aí depois disso, aí fui, conversei com o diácono Alcemir, me orientou. Aí eu comecei a fazer os encontros vocacionais na diocese, né? Ele também acompanhou, tanto que na minha ordenação diaconal, ele que foi o padrinho de ordenação, né? Vestiu as vestes diaconais, né? A estola, a dalmática. E também é bom, né, nós termos essas pessoas de Deus que sustentam a gente, né, diácono, na vocação, no ministério, na caminhada, né? É verdade. E vocês como pais, né? Que frutos que vocês percebem, assim, de um padre, né? De um filho tão jovem, né? O senhor tem quantos anos, padre? 26. 26. E que frutos que vocês conseguem colher já dessa entrega desse filho e também desse filho que hoje é sacerdote? Bom, na família, só graça, né? Ter o Rafa, ele vem, né, de segunda-feira nas folgas e assim a gente fica esperando esse momento, né, de estar com ele. E assim, é uma graça muito grande. Você só vê bênção, né, dentro de casa. É lógico que depois dele ser ordenado, já como seminarista, a gente já tinha que disputar ele meio com as pessoas, porque, sabe, ele tem que estar sempre na casa de um, na casa de outro. Agora, como padre, você não tem noção como aumentou isso daí. Então, assim, a gente vê ele muito pouco. Mas, mesmo vendo ele muito pouco, a bênção é bênção em cima de bênção. Ah, que coisa né? boa. Reflete nos irmãos. Porque, assim, a gente, por ter um filho padre, quer queira, quer não, tem um peso, né? Nós temos que ter uma conduta, porque você tem um filho padre, você não pode ser, né, de qualquer jeito, desleixado, ter uma conduta que não condiz com a igreja. Então, assim, nos força também, né, a ter uma conduta moral, a estar, né, sempre procurando ter uma vida de oração, porque nós precisamos rezar por ele, né? Então, força você a se mover muito em direção a Deus, né? Mas Anderson, é só bênção. O Padre João dizia que para ter uma pessoa crescer como pessoa, né, tem que ter um ambiente de família. Que este ambiente de família não está pronto. Ele é criado pelas pessoas que convivem juntos, né? Então, ele não pré-existe. Como é que a dica se daria para um pai que você tem uma família estabilizada, né? Família madura, família de fé, com o sacerdote, seus outros filhos também. Qual é o segredo? Qual é a dica para os pais de hoje? Porque hoje a gente vê uma juventude muito estragada, muito sofrida, muita separação, muito divórcio. A gente acompanha os casais, muita gente sofrida. Qual que é o segredo? Qual que é a dica que você daria? Vai ter um pai agoniado vendo o programa, falando, puxa vida, mas com eles assim, como é que eu faria? Qual é o segredo que você pode partilhar com esse pai, com essa mãe que está vendo o programa agora? Olha, o segredo é você estar fielmente ligado à igreja. Crer nesse Cristo ressuscitado. É a oração todos os domingos com os seus filhos. É a mãe e o pai no terço, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Isso é que fez a diferença em minha família. Dos meus 6 filhos, com a graça de Deus, hoje no mundo atual, eu posso afirmar para você, pai, que está aí, fazendo esse questionamento que o diácono falou para mim aqui. O que faz a diferença na família é Jesus Cristo. Jesus Cristo estando presente na sua casa, a oração, o terço, as laudes pela manhã, a missa dominical nem se fala, né? Isso é preceito, Eucaristia né? não pode faltar de jeito nenhum. Isso não, né? Mas isso faz a diferença. E muito diálogo também, né? Muito diálogo. E também, Jesus Cristo é fiel em tudo. O diácono falou, tem uma vida estabilizada. Tem, pela graça do Senhor. Eu
né? Não tenho nem tempo para falar isso, mas eu fui faxineiro de escola. E eu cheguei à superintendência de um banco. O Senhor é fiel com 6 filhos, que eu creio na palavra do Senhor. Fidelidade ao Senhor, né? O Senhor, tive um grande padre na minha vida, que me falou assim, olha, subiu no altar, e eu vou te perguntar, está disposto a ter todos os filhos que o Senhor te conceder? Eu falei, sim. E tivemos. E o Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel. Como posso fechar, né, minha vida aos 50 anos de idade, com 6 filhos criados, todos com curso superior? Minha caçula agora vai fazer, né? A graça e a dádiva de um padre na minha família, né, como filho. Jesus Cristo é fiel. Creia em Jesus Cristo. Confie, creia na palavra do Senhor. E Ele faz a obra. Ele faz a obra. Aí, padre, se tiver rouco, chama o pai para fazer homilia, tá feito. Então. E acho que também é importante isso, diácono, que acho que talvez o livro do Deuteronômio diz, né, inculca aos teus filhos de Israel, o Senhor é o único Senhor e tudo. Deixa gravadas essas palavras na sua mente, no seu coração, né? E acho que essas duas coisas são importantes. Me lembro, eu era pequeno, às vezes minha avó, por causa da enfermidade, não ia na missa, e aí a gente tentava jogar um golpe, né? Hoje eu não vou na missa não, eu vou ficar em casa com a avó. Aí ele falava, mas eu não estou perguntando se você quer ir na missa, eu estou mandando você ir para a missa, vai se arrumar que você vai. E aí eu pensava, quando eu era pequeno, né, quando eu crescer, eu não vou pisar na igreja. Onde eu vim parar? Não pisou, vai pisar uma vez só, vai morar dentro da igreja. Não é verdade? Isso, e também a questão de rezar em família, né? Porque na medida que vai rezando em família, vai estreitando esses laços da família e também com Deus, né? Que é a fonte de toda graça. E nós tivemos percalços também, né, filho? Tivemos percalços, tivemos dificuldade. Faz normal. parte. Tivemos épocas que eu cheguei em casa e falei assim, a partir de hoje, toda terça-feira, família vai 8 horas da noite, terço. Toda terça-feira até as coisas se adequarem, a voltar a paz em casa. Porque também somos, o demônio tenta, o demônio diácono investe em nós, mas o terço. Olha essa calma, né? Esse é um segredo também que passou na nossa família. Ô padre, tudo que você passou, você acha que acabou as provações, que não vai ter mais? Como é que vai? Você acha que já passou bastante? Foi provado para ir para o seminário, para entrar, para permanecer? Você acha que acabou já ou que vai ter para frente? Seria bom, né, diácono? Mas sei que não, ao longo da vida, né? A vida é assim, né? Cheia de altos e baixos. E escutei numa pregação, aqui da Canção Nova, o Roberto dizendo, Deus nunca nos livra do sofrimento, mas no sofrimento. Então, entendi isso. Ao longo da vida, nós vamos tendo os nossos sofrimentos, mas se a gente está junto com Deus, a gente dá a volta por cima, né? E é claro que na hora dói, se a gente não tiver segurando firme na mão de Jesus, a gente se desespera. Passar pela provação, no meio da provação, é angustiante, é difícil, mas a gente dá a volta por cima, né? E se alguém estiver lá em casa agora e querendo ser seminarista, mas às vezes já está no seminário ou não está, e está assim, com essas situações, essas provações, ou então dúvidas, o que o senhor falaria para ele? Então, primeiro, confie em Deus. O tempo de seminário é exatamente para isso, para discernir, né? Uma pessoa que quer entrar no seminário, entra, porque o tempo de seminário não é para... Você não vai entrar no seminário assim com a certeza de que vai ser padre, é exatamente para discernir, para saber se isso é ou não a vontade de Deus. Se não entrar no seminário, não vai saber. Tempo de formação no seminário é um tempo de discernimento, exatamente para saber se é isso. E também, a dica que eu dou, né, é que o que me sustentou nos momentos difíceis foi procurar ministros da igreja, ministros de oração, né, padres, diáconos, ministros leigos que rezassem por mim, que me juntassem ali, pusessem as mãos, rezassem, porque me consolou, me deu esse consolo de Deus, me fortaleceu no momento que eu estava abalado por causa do sofrimento. Amém. Padre, e para fechar o programa, o que é a Canção Nova na sua vida? O que você diria para as pessoas sobre a Canção Nova, as pessoas que ajudam, que contribuem com a Canção Nova, a família, a grande família da Canção Nova? O que é a Canção Nova
A Canção Nova é um largo canal de Deus, né? Nós escutamos domingo passado Jesus que vê a multidão que está faminta e pega e multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E é bonito isso, que os discípulos pegam os pães e entregam para aquela multidão toda. O mundo é essa multidão que está faminta, né? Que está com fome de Deus, que está com sede de Deus. E a Canção Nova é como os discípulos, que entrega o pão para essas pessoas, para alimentar tanta gente que está com fome e sede de Deus. E é bonito que Jesus, no Evangelho, ele aceita aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, que é aquela miséria. A Canção Nova, pelo poder de Deus, em nome de Deus, ela aceita a nossa miséria, a nossa pequena contribuição para fazer grandes milagres, para alimentar tantas pessoas que estão com fome de Deus, que estão com sede de Deus, que estão passando por um problema ou outro. Assim como também eu, né, que escutei tantas pregações do Padre Léo, do Padre Jonas. A do senhor, comentei com o senhor aquela pregação da Sexta-feira Santa, falando, não quer ser minhas mãos, não quer ser meus pés. E é isso, a Canção Nova é isso, né? São os pés, as mãos, a boca de Deus, e a Canção Nova vai nos formando para que nós também sejamos assim configurados a esse discipulado de Jesus, para ser as mãos, os pés, a boca de Deus, para alimentar, para saciar, para consolar tantas pessoas no mundo que estão com fome de Deus. Opa, que benção, né? Pedir ao Pai nos abençoe, rezemos pelo Padre Rafael, por sua missão, que Deus tem para ele, né? No alto, seus 20 quantos anos? 26. 26 anos, tem muita coisa pela frente, né? Que Deus abençoe muito essa família linda. Que bom, né, gente? Minha família é assim, olha, o dia a dia, as dificuldades, mas também as grandes graças de Deus. Pai, dê a benção para nós, para esse povo lindo que está vendo a gente agora. Amém. Então eu quero, diácono, aproveitar aqui, mandar um abração para o povo de Jundiaí. Isso. Para o nosso bispo, para Dom Arnaldo, né? Também para o nosso bispo emérito Dom Vicente, os padres, diáconos, a minha família, né? A minha avó, Geni, meu avô Claudemiro, o meu avô Nelson e os meus tios, meus familiares todos. E agora vou abençoar a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, dos santos arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel, desça sobre todos vós, vossas casas e famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, que benção, gente. Mais um programa lindo. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.